Olá pessoal, hoje com mais uma aula de operações unitárias. Vamos falar sobre análise dimensional. Para que serve a análise dimensional, primeiramente? Uma das formas de usar a análise dimensional é fazer conversão de unidades, tá? Essas conversões de unidades, elas são bem diretas e elas prevêem a utilização de cálculos complexos de várias regras de três encadeadas em apenas uma linha de cálculo. Tá? Esses cálculos são feitos de forma direta, lógica, tá? Para aplicações de princípios científicos na resolução de problemas, com a utilização de operações matemáticas simples, baseadas fundamentalmente em regras de três, aritmética e álgebra. Então, vocês, né, lançando mão dessa técnica, vocês vão ter um aprendizado em várias áreas das ciências e da matemática, podendo resolver problemas de forma muito rápida. Bom, o princípio fundamental de resolução desses problemas, tá? Ele vai usar então regras de três em sequência multiplicativa, buscando então fazer a conversão, converter uma unidade em outra, baseada nas relações existentes entre elas. Ou seja, né, nas proporções existentes entre uma unidade e outra unidade. Por exemplo, eu sei que 1 metro cúbico vale 1000 litros. Né? Então, isso é uma relação, por exemplo. Né? De forma que essas relações, né, elas têm unidades que queremos trocar, sendo cortadas ao longo da multiplicação sucessiva. Tá? E as unidades que queremos agregar surgindo ao longo da transformação. Esse tipo de conversão também é chamada de análise dimensional ou método da fração. Exemplos. Vamos transformar, por exemplo, 1 metro por segundo em quilômetro por hora. Essa continha é bem simples, né? E vocês devem ter aprendido no primeiro ano do ensino médio, em física. Tá? Então, você pega, por exemplo, eu quero transformar 1 metro por segundo. Então, aqui, ó, eu coloco na forma de fração esse 1 metro por segundo. Tá? E agora eu quero transformar em quilômetro por hora, ou seja, eu quero transformar o metro, que é uma unidade de comprimento, em quilômetro. Então, qual é a relação entre metro e quilômetro? Olha, eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, vejam que eu vou deixar, né, o 1000 metros embaixo, né, para poder cortar com o metro de cima. Olha lá, vai sobrar o quilômetro. Assim, nós cortamos o metro. Agora, eu quero cortar o segundo, que está embaixo aqui. Ó. Veja que eu tenho que transformar metro por segundo em quilômetro por hora. Então, eu tenho que transformar segundo em hora. Ora, eu sei qual é a relação do segundo para a hora. Eu sei que uma hora é 3.600 segundos. Portanto, como eu quero cortar o segundo que está embaixo aqui, ó, a relação vai ter que estar em cima o segundo. Então, eu posso cortar o segundo aqui, né? E vai sobrar hora. Sendo assim, fazendo essa continha, eu já consigo cortar o metro e cortar o segundo. Então, sobrou o quilômetro por hora. Agora, só falta fazer a continha aqui, ó. 1 vezes 3.600, né? Dividido por 1000 é 3,6. Ou seja, 1 metro por segundo é a mesma coisa que 3,6 quilômetros por hora. Observem que eu fiz a transformação com análise dimensional. Isso eu poderia fazer com duas regras de três. Cada proporção agregada aqui é uma regra de três que eu estou
colocando. Então, eu resolvi essa transformação em apenas uma linha, tá? Usando duas regras de 3 encadeadas. Observe que a unidade a ser trocada no lado contrário da fração em relação à razão multiplicadora, que faz a conversão. Por exemplo, aqui, ó, eu quero trocar o metro, então tem que botar metro na outra fração embaixo. Sempre do lado contrário. Tá? Temos que trocar o metro por quilômetro, logo a razão entre metro e quilômetro tem que estar colocada na forma de cancelar a unidade de metro inicial, aquilo que eu falei ali para vocês. Tá? A mesma coisa com o segundo. Tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês, aqui esse metro corta com esse metro, olha aqui, ó, tá? Estão em lados opostos da fração, e esse segundo corta com aquele segundo que está em lados opostos da fração. Então, eu encadeio essa multiplicação e eu tenho, então, o resultado. Que esse resultado equivale ao que nós tínhamos antes. Então, devido a essa particularidade, esse método também é chamado de multiplicação sucessiva de fatores de conversão. E cada fração multiplicativa representa uma regra de 3. Isso garante que se possa encadear várias regras de 3 em apenas uma linha de cálculo. Está aí o atrativo desse método para a conversão, a rapidez e a precisão nos cálculos. Sendo assim, temos a regra para transformar metros por segundo em quilômetros por hora e vice-versa, estudada em física no ensino médio. Vejam aqui, pessoal, o que o professor colocava para vocês lá. Para passar metro por segundo para quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. E para passar quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Então, está aqui, né, aquilo que nós estamos fazendo. Transformando metro por segundo para quilômetro por hora, eu preciso multiplicar por 3,6. Tá? Se eu fizer o contrário, né, eu tenho que dividir. Daí, né? Então, esse aqui passa dividindo, eu divido. Ok? Então, esse método da fração, tá, ou o método da análise dimensional para conversão de unidades, ele não precisa mais que você fique decorando coisas como essa aqui. Tá? Você faz a transformação sem ter a preocupação de estar decorando, né? Como que se faz, se é dividido, se é vezes. Geralmente o pessoal confunde bastante isso daqui, né? Então, assim tu não precisa mais decorar nada. Tu faz a regra ali e tem certeza do que tu está fazendo. Vamos fazer mais 2 exemplos. Então, o segundo exemplo é transformar 72 vezes 10 na 30 moléculas de CO2 por metro cúbico dia em ppm por minuto. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que transformar moléculas, tá, de CO2 em gramas, né? Eu sei que o mol do CO2 é 44 gramas e cada mol tem 6 vezes 10 na 23 moléculas. Então, eu consigo transformar a molécula para grama direto. Tá? Então, eu tenho isso aqui, veja que eu estou multiplicando pela fração que transforma a molécula em grama direta. Então, 6 vezes 10 na 23 moléculas, ó, corta a molécula com molécula, tá vendo? Sobra grama em cima. Muito bem, mas ppm é miligrama por litro. Então, eu preciso passar a grama para miligrama. Então, veja que agora eu faço a multiplicação sucessiva. Eu sei que 1 grama, vai embaixo para cortar a grama, é igual a 1000 miligramas. Ó. Então, tem a relação transformando grama para miligrama. E agora, eu não tenho mais grama, e sim miligrama. Tá? Então, eu já estou com a unidade correta de massa, miligrama, né? Como ppm é miligrama por litro, então agora eu preciso transformar, então, metro cúbico para litros. Então, eu sei que 1 metro cúbico, olha lá, é 1000 litros. Veja que o metro cúbico está cortando com o metro cúbico lá embaixo, ó, tá vendo? Então, 1 metro cúbico é 1000 litros, então eu tenho que dividir também por 1000, né? Então, eu já tenho agora miligrama por litro, que é ppm, ó, isso aqui.
Tá? Agora vamos transformar dia para minuto. Então eu sei que um dia é 24 horas. Veja aqui, ó. Veja que eu boto o dia na posição contrária da fração em relação ao que eu quero transformar. Né? Transformei em horas, mas eu não quero horas, eu quero minutos. Então eu sei que uma hora é 60 minutos. Fazendo essa continha aqui, então agora nós temos que fazer 72 vezes 10 na 30, vezes 44, vezes 1000 dividido por 1000, aqui não precisa fazer a conta, né? Vezes 1, vezes 1, vezes 1, tá? Dividido por 6 vezes 10 na 23, dividido por 24 e dividido por 60. Então, fazendo essa continha aqui, nós vamos encontrar uma dízima periódica, 3,6666 vezes 10 na 6 miligrama por litro minuto. Mas como eu falei para vocês, miligrama por litro é a mesma coisa que ppm. Então, 1 ppm é 1 miligrama por litro. Então, eu corto miligrama por litro e sobra ppm. E assim eu tenho, então, a resposta. 3,6666 vezes 10 na 6 ppm por minuto. Questão. Vejam que eu incorporei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 regras de 3 numa linha de cálculo. Tá? Para vocês fazerem isso com regras de 3 separado, fica bem complicado. Chegando na metade, tu te perde nas contas. Tá? Então, esse método é muito fantástico, é muito bom para vocês aprenderem a fazer transformações de unidades. Vocês podem fazer qualquer transformação. Por exemplo, uma transformação em megamol por gigalitro de NaOH, eu quero transformar para grama por litro. Como é que eu faço isso? Então, ó, megamol por gigalitro. Então, eu sei que 1 mega é 10 na 6, né? Então, 1 megamol é 10 na 6 mol. Então, eu estou trocando o megamol por mol. Tá? Então, veja que eu estou fazendo a troca aqui, ó, tá? Ficou mol. Mas eu não quero mol, eu quero grama por litro. Então, eu tenho que trocar 1 mol por grama. Então, eu sei que 1 mol, né, 1 mol de NaOH é 40 gramas. Veja que eu estou trocando mol por mol. Tá vendo? Sobra gramas. Então, eu já consegui trocar para gramas. E agora, finalmente, eu troco o gigalitro para litro. Eu sei que o giga é 10 a 9. Então, 1 gigalitro é 10 a 9 litros. Veja que eu corto giga com giga. Né? Fazendo a continha aqui, ó, eu faço 5 vezes 10 na 6, vezes 40, dividido por 10 na 9. Então, isso aqui vai dar 0,2 gramas por litro de NaOH. Ok, pessoal? Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tá? E agradeço, então, a atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.